Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deixa eu subir minha cadeira aqui porque eu tô muito baixa. Aí, fiquei mais alta. Como é que vocês estão, gente? Vou esperar o pessoal ir entrando pra gente conversar esse tema que eu gosto tanto. Gente, olha que voz maravilhosa que eu tô. Pensa numa pessoa que tá assim, ó, extremamente, resfriada, sei lá, veio uma dor de garganta, já vai fazer uma semana. E eu, assim, não melhoro. A dor de garganta já passou, mas assim, os sintomas, assim, não melhoram. E hoje eu acordei assim, sabe quando você tá com o corpo cansado? Dormi mal, assim, à noite, acordei várias vezes, assim, ai, Jesus, bati a mão no café, quase que eu mando longe. Com vários, ainda bem que a gente toma café sem açúcar, né, porque ele derrubou o café, mas não vai melar, né, menos mal. Acordei com várias vezes, assim, sabe, aí o corpo no outro dia tá arrebentado. O pessoal tá entrando, eu vou me apresentar, tá? E vou contar um pouquinho pra vocês da minha história, e aí a gente vai falar sobre esse tema que é a dor de muitas famílias, né? E que a gente possa entender. E é um tema que não dá pra gente falar ali só nos despertares, a gente precisa olhar meio que como um todo e a gente vai construir aqui essa linha de raciocínio. Então, pra quem tá aqui agora assistindo a live, se você tiver a oportunidade de ter um papel do lado pra você anotar, é bem interessante, sabe? Porque às vezes quando a gente tá assistindo alguém aqui falando, a gente vai tendo viradas de chaves, de coisas que acontecem na nossa casa. Mas aí, a hora que a gente termina a live, às vezes a gente tá naquela correria de vai fazer uma coisa e vai fazer outra, e a gente acaba esquecendo, né? Então, por exemplo, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o ambiente de sono, sobre a rotina. E aí você fala, nossa, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar isso. Mas quando você sai da live, você esquece, entendeu? Então, anotem, tenha esse papel aí, ó, como um ponto de apoio pra você anotar, sabe? Pra que você não esqueça de fazer esse ajuste na casa de vocês, tá? Eu sou Fernanda Carreiro, eu sou fisioterapeuta, minha formação acadêmica, eu sou fisioterapeuta e educadora física. Lá em 2017, aquela que precisa pensar, né? Me tornei mãe pela primeira vez. Diana nasceu em junho. Diana foi uma criança que eu digo que já nasceu acordada, assim, né? Nasceu pronta, nasceu assim. E aí começou a minha jornada com o sono. Eu não sabia nada, né? Ninguém tinha me falado que eu tinha que estudar sobre sono. Como fisioterapeuta, eu estudei muito o parto, era algo que eu tinha um desejo desse parto normal, né? Era algo que, assim, foi algo que eu busquei muito. Estudei amamentação, porque era um sonho que eu tinha, mas ninguém me falou sobre o sono. Eu achei que o sono era algo natural, sabe? Que tipo, simplesmente a criança fecha o olho e dorme. E aí as coisas foram emendando, sabe? A Diana não dormia, a Diana vivia no peito, porque tava sempre com sono, e aí mamava muito, tinha desconforto, então sempre tava chorando, e aí ia virando um grande bolo. E eu levei esse grande bolo na minha vida, assim, sabe? Dessa maternidade enrolada, que eu não conseguia, no dia seguinte eu não tava bem. Eu tava irritada, eu tava me sentindo mal, eu tava pensando, eu juro que teve momentos que eu pensei, meu Deus do céu, como é que ninguém me contou que é assim? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou ser alguém no dia seguinte, acordando, tipo, 10 vezes durante a noite? Não dá. E aí eu brinco que eu me sentia muito mal quando eu conversava com alguém e a pessoa falava que o filho dormia bem. Eu tinha ódio, assim, eu falava que não é possível que eu tivesse azar, entendeu? Pensava isso. Não sei se vocês sentem isso também. Queria pedir um favor pra vocês, quem tá aqui. Pega essa flechinha aqui, ó, que tem aqui embaixo. Compartilha com alguma mãe que você conhece que tá passando essa dificuldade. É uma maneira de você levar esse conhecimento pra ela, pra que ela possa sair daqui, hoje da live, também fazendo mudanças, e de levar o meu conteúdo para mais famílias, tá? E aí então eu falei, não, eu preciso estudar, não é possível, assim, porque as pessoas... eu lembro de falar pra minha sogra, de falar pra minha mãe, todo mundo fala assim, é assim mesmo, criança é isso. Meu pai falou, criança é isso aí.
Como assim, cara? Criança assim, 10 meses. Tinha hora que eu quase perdi a paciência, assim, porque, poxa, eu tava cansada, eu queria dormir, não adiantava o João pegar ela, divide a noite, metade. Não, ela queria meu peito, e virou uma bagunça, assim. E aí foi dando um peso pra amamentação que eu já pensava, cara, quero desmamar essa menina. E várias pessoas falavam pra mim que o problema era a amamentação, que se eu tivesse dado fórmula, isso não teria. Gente, foi virando um rolo na minha cabeça. Aí eu falei, chega, né? Chega desses achômetros, dessas palhaçada toda, vamos estudar, vamos entender o que tá acontecendo, tem uma ciência por trás. Eu não tô falando de algo que não existe uma ciência por trás, existe um comportamento por trás. E foi aonde eu fui estudar. E foi transformador na minha casa. Quando eu entendi sobre o sono e eu fui colocando as coisas em prática, eu fui colhendo resultados. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Ontem eu recebi uma pergunta que me chamou a atenção, que eu queria trazer aqui pra vocês, pra iniciar a nossa live. Eu sei que é muito difícil a criança que tem inúmeros despertares, essa criança que na maior parte das vezes demanda da mãe, que não aceita que o pai vai lá acolher, e aí às vezes tem uma associação com o peito, ou mesmo que seja com o colo, com o colo da mãe. No dia seguinte, a gente tá destruído de cansaço, é muito difícil, né? E cada um responde de uma forma, tem gente que é mais paciencioso, tem gente que é menos, tem gente que lida super bem com a privação de sono, tem gente que não lida. Enfim, ontem eu recebi uma pergunta que me chamou a atenção. E aí eu queria muito falar isso aqui com vocês no início dessa live. A mãe disse assim pra mim, até quando eu tenho que cuidar da rotina do meu filho, né? E aí eu fiquei pensando assim, como é que as pessoas estão enxergando o sono, né? E aí eu queria começar a live falando sobre isso. Gente, é um cuidado como a gente tem com os dentes dos nossos filhos, para ser mais clara. Até quando eu tenho que supervisionar, até quando eu tenho que escovar os dentes dos meus filhos? Pelo um bom tempo, até que essa criança consiga fazer sozinha. A Diana supervisiona e às vezes eu até repasso. Ela vai fazer 7 anos. Então o sono é a mesma coisa, a rotina é a mesma coisa. Acontece que a criança vai ficando mais madura e vai assumindo certas responsabilidades. Então daqui a pouco essa criança não faz mais soneca, porque não cabe mais no dia dela. Mas a gente precisa entender. Se essa criança tem que, sei lá, ir pro colégio, igual é o caso da minha filha, e ela acorda 6:30 da manhã, para que ela consiga ir, eu preciso dar para ela, no meu ponto de vista, que eu estudo e que eu sei, pelo menos 10 horas de sono noturno. E pra ela dormir pelo menos 10 horas de sono noturno, acordando 6:30, que é o horário que a gente acorda aqui em casa, ela tem que dormir 8:30 no máximo. Então eu gosto de dar a chance, porque eu vejo analisando a Diana que ela fica melhor com 11 horas. Então eu gosto de colocar ela na cama 7:30. Óbvio que ela não dorme 7:30, mas é esse o horário que eu coloco. Então eu só tô falando isso aqui pra vocês pra iniciar nossa live sobre os despertares, como é que a gente vai eliminar. E eu vou ensinar isso pra vocês, pra que vocês tenham esse olhar entendendo o que é que tá acontecendo. Eu preciso entender que sono é um hábito e que vai ter que ser cuidado, igual a escovação de dente. Até quando você vai escovar os dentes do seu filho? Ou até quando você vai repassar? Ou até quando você vai supervisar? Cara, até ele conseguir fazer isso sozinho, até ele ter responsabilidade pra fazer sozinho e pra fazer bem feito, assim, e pra atender a necessidade que tem ali. É isso. Não ache que rotina, ou que ambiente de sono, ou que hábito de sono você vai colocar só pra essa criança parar de acordar à noite, e depois você tira e ainda assim a criança vai parar não vai mais acordar à noite. Não é sobre isso que eu falo. Não é assim, tá? Ficou claro isso? De vez em quando eu vou dar uma tossidinha, tá? E aí eu queria começar então sobre esse assunto. Quando a gente tá lá no meio da noite e a criança desperta, eu acho que tem várias questões. Se vocês me contem aqui, quem tá assistindo, teu filho desperta e aí você precisa fazer o quê pro teu filho voltar a dormir? Conta pra mim. Ah, meu filho acordou, tá? Acordou. E aí, eu faço o quê? O que eu faço lá? O que eu vou lá no quarto e eu oferto pra essa criança voltar a dormir? Vamos ler? Vamos me mandar pra eu ler aqui? Mandem pra mim. Gente, será que tá com delay? Eu falo e só depois de um tempo vocês recebem? Gente, conta pra mim o que vocês fazem pro filho de vocês voltarem a dormir quando acordam. Ou os filhos de vocês não despertam à noite. Tá todo mundo dormindo a noite inteira. Fala pra mim, tá todo mundo pleno. O que vocês estão fazendo aqui na live? Acho que dá um delay, né? Eu falo e demora pra vir a mensagem. Ó, peito, mamadeira,
Posso sair do quarto, chupeta. Tá. Quando a gente olha para os despertares, coloca no peito, acorda uma vez, bebê de 1 ano e 1 mês. Mas com 1 ano e 1 mês já dá pra gente pensar no desmame, né? Se for o teu desejo, no desmame noturno, né? Já não há mais uma necessidade ali. Se tiver bonitinha já a questão da alimentação. A Miriam fica urinando. Então tá, então ó, vamos entender. Quando a gente fala sobre os despertares, a gente precisa entender que antes de eu olhar lá nos despertares, eu preciso que essa criança, ao longo do dia, tenha um dia ajustado. Nos 2 primeiros anos de vida, quem tá no meu grupo do WhatsApp recebeu, quem não tá tem post, inclusive essa semana eu vou me organizar para fazer um post sobre isso, tá? Porque aqui não vai dar pra eu trinchar isso agora, porque há muito tempo eu queria falar sobre os despertares. Mas nos 2 primeiros anos de vida, a necessidade de sono muda, tá? Então, aquela criança de 5 meses faz 3 sonecas. Aquela criança de 3 meses ali faz 4 sonecas. Aquela criança de 7 meses, às vezes faz 2 sonecas. A criança de 1 ano faz 2 sonecas. A criança de 1 ano e meio faz 1 soneca. Então, a necessidade de sono durante o dia, ela muda muito. Mas, para que a gente elimine os despertares, esse é um ponto. Ajustar a rotina. Ter uma boa rotina. Fazer uma boa soneca. Uma criança que não dorme bem, uma criança que não faz uma boa soneca, chega exausta, o cortisol tá alto. Quanto mais cansado, mais difícil é da criança dormir. Ponto. Segura isso, anota isso aí. Olha para a rotina do teu filho, veja se você tá atendendo a necessidade de sono dele para a idade. Isso é de extrema importância, tá? Isso é de extrema importância. Entendeu? Aí, eu vou fazer um post, vou até anotar aqui para eu não esquecer. Vou botar na minha agenda, tá? Post sobre quantidade de soneca. Eu não sei, faz tempo que eu acho que eu não faço. Eu vou fazer. Ou eu faço em carrossel ou eu faço em rios. Mas eu vou fazer. Quem tá aqui na live, fica atento, tá? E quem tá aqui e tá lá no grupo do WhatsApp, quem ainda não abriu, na segunda-feira eu mandei uma tabelinha sobre isso. Que é um pedacinho lá do meu e-book. Então, isso tem que ser atendido. Ah, mas eu quero saber sobre os despertares. Mas isso tem que ser olhado. Não tem como olhar para os despertares se não olhar para isso. Ambiente de sono tem que ser ajustado, tá? Tem que ser ajustado. Por que o ambiente de sono tem que ser ajustado? Porque um ambiente que tem barulho, um ambiente que tem claridade, um ambiente que está muito quente, não vai favorecer o sono da criança. Eu não tenho ar-condicionado. Tá, cara, então você coloca teu filho pra dormir de fralda, se tiver muito calor, e liga um ventilador virado pra parede. Precisa refrescar, tá? Eu tô ruim do jeito que eu tô, assim, né? Toda secretiva, toda ruim. Eu liguei o ar-condicionado. Eu acho que é uma das questões. Tá muito calor na minha cidade, muito. Eu acho que é um dos pontos que eu dormi muito mal essa noite. Porque assim, eu fui meio que acordando e dormindo, e eu não percebi que era isso. Mas porque tava muito cansada. Mas o calor desfavorece o sono. Não liguei o ar porque falei, nossa, tô ruim, aí vai acabar congestionando e piorando. Mas passei calor e também não consegui dormir. Então, o calor é algo que desfavorece. Olha pra vocês, quem mora no Brasil sabe disso. Na época do inverno a gente dorme muito melhor do que a gente dorme no verão, né? Então esse é um ponto, tá? Ajustar esse ambiente de sono. Mas é que eu moro numa rua muito barulhenta. Cara, tem ruído branco. Olha lá meu feed, lê as coisas que eu posto que você vai conseguir ajustar. Eu tô em dúvida. Compra o e-book. O e-book é super barato. Compra o e-book, coloca em prática as coisas. Sai dessa coisa de tipo, não consigo. Pega a informação e faz, entendeu? Tem que acreditar na informação, né? Infelizmente, o que eu trabalho, eu dependo do ajuste de vocês. Eu dependo do comprometimento da família também, tá? E aí a gente entra na questão dos despertares que eu perguntei pra vocês assim, e aí, o que vocês fazem quando os filhos de vocês acordam? E aí algumas colocou, a gente dá mamar, a gente nina, a gente coloca chupeta. Olha só, à noite eu não saio do quarto. A criança, ela precisa entender que a noite é dentro do quarto, que a noite é no escuro, que a noite a gente não fica falando, que a noite a noite não é festa, a noite é pra dormir. E sou eu, quanto mãe, ou é o cuidador que vai ficar, que vai conduzir isso. São pistas que a gente dá. A criança, dependendo da idade, não sabe. E mesmo assim, o Pedro tá com 1 ano, ele sabe que a noite é pra dormir, mas se eu começar ele a acordar no meio da noite em algum momento e eu começar a fazer farra, mesmo que o biológico dele esteja acostumado a dormir naquela hora, ele não entende. Eu tô dando pista, ele vai farrear junto, né? Então sou eu que dou essa pista. E às vezes, sem perceber, eu vejo muito isso. Vamos falar, que a grande maioria aqui deve ser mãe, né? Vamos falar. Quando o pai vai, aí o pai fica falando, aí o pai fica, né?
Não, é noite, todo mundo quietinho. Eu vou lá e vou acolher, e eu não saio de dentro do quarto. Por que eu falo que eu não saio de dentro do quarto? Porque eu já atendi várias famílias que tinham o hábito de ir pra sala quando a criança acordava. E aí você fala assim, mas é porque tava chorando muito. Mas peraí, tá chorando, vamos entender por que tá chorando. A grande maior parte das vezes tá chorando porque não tá conseguindo emendar o ciclo de sono, não tá conseguindo voltar a dormir. E aí então a gente tem que parar de agir no choro, a gente tem que agir na necessidade que tá tendo ali por trás. E a necessidade é voltar a dormir, entendeu? Quando a gente age querendo silenciar o choro, é aquele momento que você vai pra sala, coloca a criança no tapetão, sei lá que horas da madrugada e deixa ali. Só que você não tá ensinando nada, você só tá silenciando o choro. No dia seguinte vai estar todo mundo arrebentado de cansaço. Então eu não saio do quarto e eu oriento que não saia. Porque se você vai criando esse hábito, primeiro que você cria um desajuste no relógio biológico total, né? E depois, que dependendo da idade que essa criança tá, a criança é muito, gente, muito. Por que a gente fala sobre fazer rituais com as crianças? Porque a repetição das coisas gera segurança. Quando a gente pega a criança, ainda, por exemplo, o Pedro, o ritual de sono noturno do Pedro, peraí, gente. O ritual de sono noturno do Pedro inicia no banho, né? Então, normalmente a gente tá aqui na sala da minha casa, tal, tá eu, Diana, ele. Aí eu falo assim, viu, vamos tomar banho? E aí, gente, normalmente essa porta eu deixo fechada, porque quando eu deixo aberta, eu não consigo deixar ele muito solto, porque ele quer ir pra lá. Ele já vai na porta direto e bate a mãozinha pra entrar, pra ir pros quartos, pra tomar banho no banheiro. Então, assim, ele já entende. E por que ele entendeu? Porque é mágico? Porque ele é querido? Não, porque eu repeti. Foi o primeiro dia que eu repeti, que eu comecei a repetir. Eu repeti quando ele tinha lá 1 mês. Foi o primeiro dia com 1 mês que ele já entendeu? Não, mas é uma construção. Eu faço todo dia para que isso seja uma construção. E aí, mas meu bebê tem 10 meses. E eu nunca fiz um ritual, porque foi o meu caso com a Diana. Tipo, imagina, não fazia ritual. Na verdade, no sono da Diana não tinha banho. No ritual de sono da Diana não tinha banho. Porque normalmente minha mãe pegava ela, da hora que ela saía da escola, umas 5 horas, quando ela já ia na escola. Não, com 10 meses ela não ia na escola, não. A minha mãe pegava ela, acho que ela tava comigo nesse horário, ou às vezes tava com meu pai, não sei. Minha mãe pegava ela, levava ela pra casa. Minha mãe saía da escola, pegava ela, levava ela pra casa. E aí minha mãe dava banho lá. Então quando eu pegava a Diana da minha mãe, devia ser umas 6 horas, 6 e pouco, ela já estava tomando banho. Então eu não tinha banho no ritual. Mas quando eu fui construir um ritual lá com 10 meses, que eu entendi a importância desse ritual, que não, cara, não é mágico, não é do dia pra noite, não é porque você fez um ritual e pirim, pim, pim. Não é isso. Mas o ritual, a repetição do ritual, ela vai ao longo do tempo diminuindo o protesto, né? Eu criei um ritual sem banho. A gente já entrava no quarto, lia um livrinho, colocava pijama, saía, escovava os dentes e então ia mamar, entendeu? Não, era mamar, depois escovava os dentes e aí então ia dormir. Eu fui adaptando a necessidade. E aí eu fui fazendo, porque eu fiz no primeiro dia, no segundo já foi mais fácil. Óbvio que não foi mais fácil. Cara, foi mais fácil depois de 30 dias fazendo, entendeu? E ainda assim, de vez em quando tinha uma luta, mas quando tinha luta, você fala, é o combinado, é isso, e você faz. Agora, quando você não tem um ritual, essa criança não sabe direito o que esperar. E aí sempre cabe um protesto, sabe? Então, por isso que a ideia eu não saio do quarto na madrugada. Porque se eu começar a sair, essa criança vai entender que ela pode sair. E que ok sair, ela não entende, ué. Tá tudo bem sair do quarto. Se é tão divertido sair do quarto, por que minha mãe não sai? Eu vou querer que minha mãe saia. E aí ela começa a protestar, dependendo da idade dessa criança. Então é importante dizer, olha, tá tudo bem, não tá conseguindo dormir, eu vou te ajudar, eu tô aqui, não vou te abandonar. Mas não vou sair do quarto, e agora não é hora de brincar. E quando eu normalmente já tem esse hábito estabelecido, dependendo da idade da criança, já atendi criança com 1 ano e meio, 2 anos, que já fazia isso. Cara, vou começar um protesto, assim, 2 horas da manhã, criança quer sair do quarto, e aí você diz, olha, eu tô aqui e eu vou ficar junto com você, mas nós não vamos sair. E assim, é uma semana você tira esse hábito de sair do quarto. Só que você tem que ser firme, você tem que ser consistente, tá? Então aí agora voltando, né, o que a gente tava conversando, da gente... Quem merece, né, no meio da live a pessoa começa a tossir, mas não consigo segurar, gente. Pensei até em desmarcar porque eu tô com essa voz horrorosa e tal, mas eu queria muito vir aqui e falar com vocês hoje, por isso que eu vim mesmo tossindo na cabeça de vocês, tá? Lidem com isso. Então, aí quando eu perguntei pra vocês qual é o motivo dos despertares, né, cada uma foi me posicionando uma questão, né? É porque quer mamar, porque quer chupeta, porque quer ninar. Então, olha só, já falamos de ambiente, já falamos de rotina, já falamos de ritual, olha que importante, ritual de sono.
Agora a gente precisa entender um pouco do adormecer, tá? Sono é cíclico, gente, isso é ciência, tá? Meu marido fez polissonografia esses tempos atrás, e aí você vê, assim, ó, os ciclos de sono. É muito interessante da gente olhar o resultado da polissonografia. Todo mundo tem, ninguém, é mentira quem dorme a noite inteira, isso é mentira, tá? A gente faz transições. A minha babá eletrônica, ela é muito básica e ela não filma. Mas eu vou tentar filmar em algum momento. Eu assisto o Pedro às vezes, tipo, eu vou dormir normalmente 9, tem dia que 9, tá? Mas tem dia que 10 horas da noite. E aí às vezes eu fico olhando ele ali. Gente, ele se mexe, ele se mexe, ele se mexe. Tem períodos do sono que ele mexe menos e tem períodos que ele se mexe mais. E são transições. E isso é natural, isso é fisiológico, não tem nada de errado com isso. Eu tô atendendo uma mãe que ela sempre me manda assim, mas ele se mexe muito durante a noite. Eu digo, se ele se mexe, tá tudo certo. A grande questão é, se mexe, se ajeita e volta a dormir. O fato dele se mexer não significa que ele não tá dormindo bem, tá? Eu acho que esse também é um ponto a gente entender. E aí, assim, o que acontece? Se o meu filho entende que toda vez que eu entro no quarto, eu dou o peito, ou quando eu digo peito, ou a mamadeira, ou eu nino, ou eu dou a chupeta, na troca do ciclo de sono, talvez não em todas, mas pelo menos em algumas, essa criança vai precisar disso. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa desvincular o adormecer da ajuda, do peito. A gente precisa desvincular o adormecer da mamadeira. A gente precisa desvincular o adormecer do ninar. Porque quando a gente coloca algo que depende da nossa ajuda externa, a gente vai precisar voltar lá quando essa criança não conseguir emendar. E aí o que eu preciso ajustar é a expectativa, tá? Dependendo da idade que essa criança tá, essa criança precisa mamar. Então, por exemplo, uma criança de 4 meses, tem criança que mama uma, tem criança que mama 2 vezes. O que eu mais vejo, o que é mais esperado, né, ajustando uma expectativa, é uma criança que ainda mama 2 vezes. A criança que já tá com a introdução alimentar, já tá jantando lá com 7 meses, já é uma criança que já pode passar para uma mamada, né? A criança lá com 10 meses, eu já posso pensar num desmame noturno, pensando que algumas crianças levam essa única mamada até 1 ano de idade. Então isso é muito individual, cada criança é única, a gente precisa ver também como é que essa alimentação tá indo, tá fluindo. A questão é, antes de pensar em desmame noturno, antes de pensar de, sei lá, de trocentas, né, eu vou tirar o peito, principalmente quando é peito, né, porque não deve estar sustentando, eu vou dar a forma. Não é isso. Essa criança sabe dormir. E aí vem sempre um questionamento assim, né, eu tô falando de um ser humano, né, e aí eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou dar um exemplo pra vocês que pega muito, assim, pelo menos em mim pega, né, não sei em vocês, mas sabe aquela pessoa que, tipo, tem um metabolismo lascado de rápido e que é, assim, magra, desse jeito, e que come parecendo uma dragoa e continua magra e que não engorda e que não tem barriga, sabe? A agraciada é ela. Ela é o que mais tem, ela é o normal? Não, ela tem que ser estudada. Ela é o ponto fora da curva, entendeu? Ela é o ponto fora da curva. A grande maior parte das pessoas precisa de uma educação na alimentação para conseguir ter um corpo magro, se quiser. A verdade é essa, não é? Isso não é um... Pelo menos na minha cabeça é isso. Agora, o sono também, entendeu? O sono é assim... Você precisa entender que, tem o filho da fulana que dorme mamando e que dorme a noite inteira. E ele emenda o ciclo de sono no berço. Cara, a fulana foi agraciada. Essa criança é um ponto fora da curva. E ela consegue dormir no peito ou dormir saculejando e depois vai pro berço e dorme a noite inteira. A noite inteira. A minha Diana... Olha só como a gente precisa entender que cada um é único e a gente precisa observar. Eu não tenho resposta pronta. Olha na casa de vocês. A Diana dormia mamando. E aí foi um caos, assim. Eu falei, cara, eu não suporto mais. Eu tava num ponto que eu falava, gente do céu. Quando eu ensinei ela a dormir ninando, porque eu fiz a primeira troca pro dormir ninando, ela passou a dormir a noite inteira. Entendeu? Então, pra ela, dormir ninando não era uma questão. Ela conseguia depois emendar o ciclo de sono no berço. Entendeu? Eu ensinei, eu fiz questão de ensinar para que ela fosse acordada pro berço, porque eu acho isso muito importante. Mas ela conseguia. O Pedro dormia no meu colo parado. E ele não emendava o ciclo de sono.
no berço. Eu precisei, de fato, ensinar o Pedro a adormecer no berço. E o Pedro ficou muito doente, dos 5 aos 7 meses, e aí eu me baguncei muito o sono, eu perdi total autonomia, e aí eu precisei voltar. Quando eu voltei, eu precisei ensinar ele no berço, porque o fato de dormir no colo parado, pra ele não funcionava, porque depois quando ele acordava, ele queria meu colo. Então, cada criança emenda o ciclo de uma forma. E aí eu digo assim, a criança que dorme a noite inteira também não significa que nunca vai ter um problema, porque daqui a pouco aquilo pode funcionar em um momento. Até os 10 meses funcionou e depois não funciona mais, e essa mãe fica perdida. E aí a primeira coisa que eu falo, vamos olhar pra rotina, vamos olhar para o ambiente de sono, vamos estruturar as coisas, mas assim, visto que tá tudo estruturado, vai ter que mudar a forma de adormecer. E aí vem muito questionamento. Fernanda, mas antes dormia, mas agora não dorme mais. Não, e assim, entende? Que funcionava antes, agora não funciona, a gente muda, a criança também muda, então agora vai ter que ensinar. E o fato de não ter autonomia, gente, faz com que, às vezes, a criança tenha qualquer mínimo desconforto ou qualquer mínimo despertar, porque vai se ajeitar e às vezes se enrosca no berço, e ela acorda e ela não sabe voltar a dormir. Então, essa independência de ir para o berço e adormecer, ela é muito importante. E é isso que vai fazer eliminar os despertares, tá? É só isso? Não, cara, não é só isso. Quem tá no começo da live assistiu e me viu falando que sim, existem outras questões também, mas esse é um ponto. E é um ponto que tá na nossa mão conduzir. E aí, assim, não é que nunca mais essa criança vai despertar, gente. Não tô falando isso. Cara, o dente nasceu, às vezes a criança tá com maior desconforto. Se a criança tiver dor, ela vai recorrer a gente. Isso é natural, tá? Ou erramos na temperatura do quarto e a criança tá com calor, vai acordar e não vai conseguir voltar a dormir, porque não tá propício pra voltar a dormir. A gente vai precisar ir lá. Então, existem situações que a gente precisa dar esse conforto para os nossos filhos, tá? Agora, de maneira geral, se a vida estiver tudo, né, naquela fase tranquila que fica, né, essa criança vai conseguir emendar o ciclo de sono, tá? Mesmo, eu vejo aqui, aqui em casa, vou dar um exemplo aqui, Pedro tá doente, assim, tá todo mundo tossindo, feito maluco aqui na minha casa. Ele tosse, no berço, se ajeita e segue dormindo. Se ele não tivesse autonomia, cada tosse dele eu tinha que ir lá, entendeu? Porque ele não ia conseguir voltar a dormir. E aí, tá, entendi tudo isso, Fernanda. Porque, às vezes, eu digo muito isso assim, autonomia você ensina no primeiro momento da noite, principalmente, aquele momento que eu vou gastar minha energia pra ensinar. E aí, quando eu atendo as famílias, a família fala, Fernanda, mas eu não tenho problema no primeiro momento da noite. Veja se isso faz sentido pra vocês. Escuta só. Eu não tenho problema. Porque ele dorme, o problema não é aí eu consigo. E aí ele dorme mamando. Mas aí no meio da noite, eu falo, pois é. No primeiro momento da noite, você entra lá dentro do quarto e você fala assim, vem aqui pro peito da mamãe, ou então vem aqui pro colo da mamãe, mamãe vai te pôr pra dormir ninando. Aí eu acabei de explicar que o sono é cíclico, certo? Tá, então, na troca do ciclo ele vai acordar, e aí? Como é que ele sabe? Como é que você ensinou? Como é que você tá fortalecendo o que tem que ser? Entendeu? Então, assim, quando a gente fala sobre os despertares, a gente não vai agir nos despertares, entendeu? A gente vai agir ensinando, principalmente no primeiro momento do sono noturno. A gente vai ensinar essa criança a adormecer de uma forma com autonomia. E aí, vem cá. Gente, hoje a gente vê na internet de tudo. E eu acho que a gente precisa também entender que cada família tem uma história, sabe? Cada família tem uma história, cada mãe lida com uma forma quando essa criança chora. Porque olha só, quando a gente fala sobre a mudança da forma de adormecer, foi a mesma coisa que eu respondi também uma caixinha ontem, que eu achei bem interessante, até salvei ela para depois ela virar um rios. Toda mudança de qualquer hábito pode haver protesto. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu vou dar um exemplo que eu, agora, falando aqui com vocês, que eu saquei esse exemplo. E ontem eu não dei, mas é um bom exemplo. Uma criança que está acostumada a sempre andar solta na cadeirinha. Ela nunca anda presa ali na cadeirinha do carro. Aquela mãe não põe, porque a criança chora, aí a mãe fica à mercê de nunca sair sozinha, e aí sempre tem alguém com a criança no colo, solta no carro, aquele rolo. Pra essa mãe ensinar que essa criança vai andar na cadeirinha do carro, que é algo que essa criança não quer, né? Vai ter protesto. Como é que eu vou ensinar? Você vai ensinar, cara, pegando essa criança, levando pra dar uma volta de carro, no momento que essa criança esteja alimentada, no momento que essa criança não esteja exausta de cansaço, porque quanto mais cansada, mais cortisol, aquele rolo todo. Naquele dia que, eu já sei, tô preparada, vou colocar isso em prática, entende? E aí eu vou colocar em prática.
e vai chorar. Mas eu entendo que meu filho precisa acostumar. Então eu fui lá, comecei na segunda, dei uma volta, na terça dei uma volta, na quarta dei uma volta. Essa criança vai entender que agora é ali que ele vai andar no carro. No começo terá protesto, depois esse protesto sumirá. Eu não estou abandonando, eu posso ir com a mão nessa criança, eu posso ir cantando, eu vou estar ali presente, eu vou estar ali acolhendo, meu filho vai sentir que eu tô ali. E eu vou conseguir, eu acho que um ponto muito importante, é estar de coração aberto para de fato me conectar com meu filho, entender que ele está protestando, porque ele não quer estar ali, é claro o motivo do protesto, mas é algo importante. E é a mesma coisa o sono. Se essa criança tem o hábito de dormir mamando, não adianta eu achar, assim como no carro, também não adianta você achar que se essa criança não aceita ir pra cadeirinha do carro, você não vai enfiar essa criança na cadeirinha do carro e vai lá andar 12 horas de carro com essa criança. Você precisa fazer uma adaptação, não é isso? Poxa, eu penso que isso é ser respeitoso, né? Eu ir adaptando. É a mesma coisa sobre o sono. Eu não vou achar que essa criança que dormia de repente mamando, seja a mamadeira ou seja o meu peito, eu vou colocar no berço e ela vai conseguir dormir. Eu gosto, já atendi famílias que a gente fez um processo mais rápido porque a família me pediu, mas eu gosto de um processo gradual. É sempre a minha primeira opção, é o que eu faço com meus filhos. Ah, mas eu quero um processo mais rápido. Você atende assim? Atendo, tô aqui para atender a necessidade da família, não a minha, mas a minha eu fiz aqui em casa. É a necessidade que a família tem. É como a família entende sobre estar acolhendo a criança, tá? Então, assim, eu sempre inicio por um processo gradual. Não vou deixar você dormir mamando, meu filho. Você vai mamar os dois peitos ou vai mamar a mamadeira e aí a gente vai trocar pelo colo. É uma troca. Vai ter protesto? Porra, você vai? Lógico que vai. Que bom que vai. Mostra que essa criança tá demonstrando ali pra gente que ela tá acostumada com uma outra forma, que não tá legal. Que bom que essa criança protesta. Estranho, gente, quando a criança não protesta. Quando tá tudo bem sempre pra criança, aí a gente precisa ficar alerta, sabe? Mas se tá tendo protesto, tá tudo certo. Acolhe, diz eu tô aqui, eu tô com você. Só que aí, eu acho que é muito importante, eu falo muito sobre isso nas consultorias, muito sobre isso. No e-book tem uma parte também falando sobre isso, eu tento falar muito sobre isso nos stories aqui, muito. Choro faz parte, e eu preciso olhar pra esse choro entendendo como eu, quanto mãe, fico. Porque se eu não fico bem, se eu entro num estado de desespero, se eu que sou o ponto de segurança pro meu filho, né? Toda essa maneira, a criança é uma esponjinha, a criança vai captar tudo isso. Como é que essa criança vai ficar? Não é? Pô, se minha mãe tá nervosa desse jeito, se minha mãe tá com essa agitação, se minha mãe tá lá comigo no colo aqui, ó, tá comigo no colo aqui, ó, mas tá com o trapézio todo travado, me chacoalhando, nervosa, tensa. Como é que essa criança vai se sentir confortável, segura? Vocês já se notaram? Eu me lembro muito de quando eu fui fazer o processo com a Diana, eu não tinha muito uma questão com... Eu não lidava com o choro dela porque eu tinha muita dificuldade em escutar o choro dela no sentido de psh, não aguento mais, eu tava muito cansada, né? Então eu sempre queria calar o choro dela, o mais rápido possível. E aí quando eu fui mudar a forma dela adormecer, ela chorou muito, ela sempre chorou no meu colo ou no colo do João. E aí, gente, eu tive... E aí as primeiras vezes eu ficava tensa, eu queria sair correndo dali, E aí eu fui entendendo que quanto mais tranquilo... Não é uma mágica, mas eu fui entendendo que quanto mais tranquilo eu tivesse, mais disponível eu estivesse ali pra ela, e eu fosse respirando, e eu fosse dando colo pra ela, e eu fosse de fato me conectando, eu ia gerando segurança pra ela. E aí a gente foi construindo ali um momento onde ela foi entendendo que eu tava ali, mas que não dava mais pra ser da forma que era, né? A Diana nessa idade tava com 10 meses. Tá? Mas com o Pedro eu fiz antes, assim, com 7 meses. O Pedro teve autonomia até os 5. E aí o Pedro ficou doente 2 meses, assim. Nós tivemos influenza em casa e ele ficou muito mal, assim. Ficou umas 2 semanas muito arrastado. E aí nós se perdemos. E aí eu fui viajar. E aí, entendeu? E aí eu voltei à autonomia do Pedro com 7 meses. Voltei a construir, né? Mas a autonomia é algo... Ai, quando que eu começo a autonomia? Essa é uma outra pergunta. Gente, desde sempre. A gente não tem que ficar ninando a criança. Se essa criança tá tranquila e calma, inicie no sono noturno que tem melatonina, que é muito mais fácil. Não vá fazer isso no soneca pra não virar uma bagunça, né? Primeiro sono noturno, foca no sono noturno.
E colocar essa criança menos adormecida no berço. Se essa criança tá tranquila, deixa ela ali. Ah, mas ele não dorme. Não dorme, também não chora. Deixa, permita, dá espaço. Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho, gente. Ter filho dá trabalho, vocês não sabiam disso? Ah, eu não tenho forças. Respira, tem que ter forças, não tem o que fazer. Quando a gente tem uma criança, a gente precisa dessa energia. Hoje, juro. Hoje, tava fazendo as coisas aqui pro café da manhã e eu acordei com o corpo muito cansado. Por causa dessa tosse, dessa gripe, enfim. E aí teve uma hora que eu queria meu colo, eu falei, cara, eu não tenho forças, assim. O João não tá aqui, sabe? Eu tava sozinha com eles na hora. Minha mãe veio, mas minha mãe já tinha ido. Eu falei, eu não tenho forças pra pegar ele no colo. Aí eu pensei, ele tá querendo muito meu colo, né? Eu não consigo dar em pé porque eu tô sem força mesmo no braço, tô cansado. Mas eu vou sentar. E é isso, assim, a gente é adulto e ele tava precisando. E eu oferto. Então, assim, eu entendo, porque eu já estive nesse lugar. Só que se a gente fica nesse lugar de, tipo, eu tô cansada, tipo, eu não tenho força, nossa, eu não sei como ajustar, você não vai sair desse lugar, você vai estar cansada sempre. Você vai estar cansada com essa criatura com 2 anos, porque vai seguir acordando. E essa coisa dessa permissividade que a gente vai ofertando algo que a gente não gostaria porque a gente quer mudar, uma hora a gente cai num autoritarismo, a gente cai também num desrespeito. Então eu acho que é muito importante a gente conduzir essa mudança e ter a expectativa de que sim, vamos fazer um processo gradual. Demora, mas ele é mais respeitoso para todo mundo se você tem dificuldade em lidar com o choro do teu filho. Eu gosto desse processo gradual, então assim, não vai dormir mamando, vai dormir no colo da mamãe, vai ter protesto, mas a mamãe vai ninar. Pode ser no colo do papai? Claro que pode. Ah, mas o colo do papai ele não dorme. Não dorme porque antes era no peito, agora vai ser no colo ou da mamãe ou do papai. Ensina o papai, que o papai vai dar um colinho assim, ó, bem apertadinho, bem contidinho, ó. A calcinha, a bunda da minha filha tá aparecendo! A calcinha tá pra fora. Eu preciso arrumar essa boneca que ela tá toda escambada, coitada. Nina no colinho bem apertadinho e espera dormir. Ah, ninar não é uma associação? Mas é uma troca, já não tá sugando. E aí é a mesma coisa. Agora já tá tranquilo o ninar. Vamos começar a ninar menos, só quando há choro, e vamos começar a oportunizar o berço menos adormecido. Junto com isso, durante o dia, vamos deixar essa criança explorar o berço. Vamos deixar essa criança ficar ali, se sentir segura ali. Fê, eu tenho um problema com a chupeta. Gente, chupeta é assim, até o 6º mês essa criança não volta chupeta pra boca. Então o ideal é ensina a dormir no berço, ensine todo esse processo, ensine a criança a dormir no berço com a chupeta. Mas a hora que a criança, depois que já aprender a dormir no berço com a chupeta, você dá uma puxadinha, principalmente no primeiro momento ali do sono noturno. Porque se essa criança entender que ela precisa sugar pra emendar em todos os ciclos, aprofundar emendando com a chupeta, você vai precisar recolocar várias vezes essa chupeta. Né? Então essa é uma forma, eu tô atendendo uma família super querida do Sul e ela chegou e a gente constatou que a questão era a chupeta. Quando a gente foi trabalhando a questão de puxar a chupeta, o menino voltou a acordar só pra mamar. É uma criança que tá com 4 meses, tá? Já uma criança maior, ali com 6 meses, você vai deixar mais de uma chupeta no berço. Mais quanto, Fernanda? Cara, umas 5, 6 chupetas, assim. Porque precisa achar fácil, já que tem a necessidade de sugar pra emendar o ciclo de sono, a criança tem que achar fácil. Aí você me deixar uma chupeta no berço, às vezes a chupeta cai do berço, às vezes a chupeta fica embaixo da criança. E você quer que a coitada da criança, no meio da noite, sonada, ache a chupeta. Não vai achar, gente. Então vocês, por favor, me deixem umas 6 chupetas aí no berço. E aí você vai ensinar. Então toda vez que você tiver lá, se precisar, você vai pegar a mãozinha da criança, vai devolver a chupeta na boquinha dela, com a mãozinha dela. Isso é neuroplasticidade. Eu vou ensinando esse movimento, vou ensinando que a criança é capaz. Pode brincar também durante o dia com a criança sentada no berço, de colocar e tirar a chupeta para ela aprendendo esse movimento. É um processo. A gente vai estar ensinando, tá? A Fabi me fez uma pergunta aqui, ó, que eu achei interessante, ó. Fê, a cama compartilhada não funciona. Em casa, o ar é só em um quarto. Como é que é, Fê? Na cama compartilhada... ela quer saber se na cama compartilhada não funciona. Gente, é assim, ó. Funciona. Eu tenho várias famílias. Inclusive, eu iniciei um atendimento ontem de uma família que não quer sair da cama compartilhada nesse momento. E tá tudo bem. Na verdade, ela até quer... ela quer sair da cama compartilhada, mas ela não quer sair de um mesmo quarto. E como eles vão viajar... Eu pensei assim que talvez esse momento não é o momento de tirar da cama compartilhada, porque eles vão viajar daqui a 1 mês, né? Então, provavelmente na viagem vai dormir todo mundo junto. Então, eu penso que a gente precisa escolher as batalhas. É possível cama compartilhada? Já atendi várias famílias que a mãe diz, não quero, eu amo cama compartilhada. O que é cama compartilhada, gente? Cama compartilhada, primeiro tem que ser uma cama segura,
Depois, segura no sentido dessa criança não cair da cama, porque eu morro de medo da criança cair da cama, mas enfim, né? E é uma cama que todo mundo tem autonomia. Por exemplo, quando a Diana às vezes pede pra vir pra minha cama, eu faço cama compartilhada com ela. Já faz muito tempo, assim, às vezes ela vem pra minha cama desde os 2 anos, desde que ela começou a verbalizar melhor, às vezes ela pede e ela vem. Ela dorme a noite inteira com a gente. Final de semana, então a gente abre a sessão. Mas o que acontece? Deita eu, no caso, como lá já tá maior, a gente coloca ela no meio e o Joel na ponta. Todo mundo fica deitado na cama, a gente fecha os olhos assim, ó. E todo mundo pega no sono com autonomia. Então, eu quero ensinar a cama compartilhada porque eu não quero sair de cama compartilhada, não cabe berço no meu quarto, enfim, ok. Mas é o mesmo processo, aonde você vai, não dorme mais mamando. Não existe pra mãe que associa o sono com o peito ou o sono com a mamadeira, dar mamar com a criança já deitada na cama. Vai induzir o sono, depois a criança vai precisar disso pra emendar o ciclo de sono. Vai dar mamar sentado. Entendeu? Vai dar mamar sentado. Vai delimitar a quantidade de mamadas dependendo da idade. Eu fico assim, ó, pensando, gente, a gente precisa. Aí teria que ser uma outra live, assim, mas olha, não é sempre que a criança tem fome, a gente não precisa enfiar sempre alguma coisa na boca da criança, né? É óbvio que no começo a gente fica meio perdido, mas ali depois dos 4 meses a gente já consegue construir uma rotina de amamentação. Toma um pouco de cuidado dessa história de livre demanda, sabe? Eu caí muito na livre demanda com a Diana, mas não caí na livre demanda verdadeira, porque se você for estudar o que é livre demanda, cara, livre demanda não é enfiar o peito na boca da criança a qualquer entendeu? Livre demanda é alimentar a criança quando de fato a criança tá com fome. E não é possível que essa criança tenha fome a cada 1 hora. Não é possível, entendeu? Mas é peito e tem uma troca, beleza, mas também pode ter troca no colo. Ou então, faz esse percurso aí na esterogestação, saiu da esterogestação, comece a organizar as coisas. Gente, a gente precisa começar a fazer um movimento, porque assim, ó, a mãe precisa também ter vida. Porque não, é por um período. Tá, mas precisa ser um período saudável. A gente precisa poder ir no mercado e se sentir tranquila quando essa criança fica com o pai, porque ela não precisa mamar cada meia hora. De repente a gente pode precisar ir na academia, a gente quer ir na academia e a gente pode deixar essa criança porque já mamou e essa criança consegue ser acolhida de uma outra forma. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia da livre demanda que é feita, sabe? Quem tá aqui, eu acho que também não acredita nisso, e se acreditar não é o que eu acredito, assim, ó. A relação com os nossos filhos, ela tem que ser respeitosa. Minha com Pedro e do Pedro comigo. E aí eu preciso ir organizando. Essa coisa de, então eu sou mãe, eu não durmo mesmo, e eu vou viver cansada, e meu filho vive pendurado no meu peito, mas eu não gosto, mas eu deixo, porque, né, sou mãe. Isso massacra a mãe, cara. Não dá. A mãe, sabe, vai ficando pesado. Essa bandeira que esse povo tá levantando aí. Porque assim, não dá pra viver no extremo, sabe? Não dá pra. Eu também não concordo em tipo assim, vou deixar chorar de qualquer jeito, vou enfiar no berço e vou forçar a barra lata. Não é isso. Acorda pra vida. Né? Não é assim. Mas eu também não dá pra viver essa coisa de tipo, essa criança já saiu da gestação, eu já entendo o padrão de quantas vezes essa criança vai mamar, e eu ficar nessa coisa enlouquecedora em volta dessa criança. Não dá, gente. Não dá, não é saudável. Essa mãe não sustenta. Essa mãe vai se perdendo, essa mulher vai se perdendo, uma hora ela explode. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? A gente que ensina, limite, ele é muito importante a gente ensinar das coisas. E é a gente que ensina isso para os nossos filhos. Esse é nosso papel. E às vezes a gente vai ter que lidar com a frustração dos nossos filhos. Então eu acho que é muito importante a gente ensinar com amor. E sim, se estiver frustrado vai chorar, mas eu te acolho, do que a gente deixar as coisas soltas e virar uma grande bagunça, tá? Gente, então eu espero que vocês tenham conseguido entender o motivo pelo qual essa criança desperta e que vocês consigam aos poucos ir fazendo as mudanças que são necessárias. Queria falar pra vocês que o que vocês precisarem de mim, me manda uma mensagem no WhatsApp. Eu explico pra vocês o atendimento e a consultoria, ele é extremamente personalizado, tá? É pegar na mão da família e a gente vai junto. Não tenho dinheiro, tem um e-book, tá? O e-book é maravilhoso e agora junto com o e-book vem uma aula sobre como retirar associações de sono. Então que vocês podem assistir. Tô pensando muito em fazer uma mentoria em grupo, limitar a quantidade, assim, é algo que eu venho faz muito tempo pensando, tá? Vamos ver se sai do papel agora esse mês.
Tem os posts aqui no Instagram, gratuito. Tem o grupo do WhatsApp que é gratuito, que é onde toda segunda-feira eu tô lá e mando informação. Então assim, ó, sai do lugar de nossa, tô muito cansada. Nossa, eu não consigo. Não, para. Eu sei, eu entendo, já falei pra vocês que eu vivenciei esse lugar. Mas a gente precisa mudar pra gente sair dele, senão não vai ficar legal, tá bom? Eu quero fazer uma live com uma mãe que eu já atendi. Ela até apareceu aqui, não sei se ela tá aqui ainda. Eu vou entrar em contato com ela pra gente se organizar. Pra que vocês entendam também um pouco do processo. Porque tem hora que fica parecendo que é mágico. Aí em outra hora fica parecendo que é muito cansativo. Em outra hora fica parecendo que às vezes tem muito choro. E aí eu quero que vocês entendam que na verdade é uma construção que exige dedicação, que exige consistência, mas que é possível, sabe? Que é respeitoso pros dois. Isso é um ponto muito importante, é algo que eu sempre gosto e eu sempre vou perguntando pra essa família se tá tudo bem pra eles dessa maneira, tá? Um beijo grande pra cada um de vocês. Eu vou deixar depois a live salva lá no YouTube, depois eu vou salvar. Se precisar de mim, assim, me chama, eu explico bem certinho como é que é o meu trabalho, mas vamos ajustar esse sono. Sono é saúde pra família e é saúde pra criança, que pra se desenvolver, pra comer bem, pra aprender as coisas, precisa dormir bem, tá bom? Beijo grande, viu?